Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd, de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras cositas mais, tá? E hoje eu quero conversar sobre mais um filme aqui com vocês, uma coisa relativamente especial, difícil de aparecer aqui, tá? É um filme do Panamá, produção Panamá, Colômbia, acho que tem França ali no meio também, tá? Chamado Querido Trópico, tá? E esse é o filme que o Panamá escolheu, né, para tentar disputar o Oscar de melhor filme internacional, tá? É um filme de mulheres, tá, gente? A diretora se chama Ana Endara, tá? Você tem a Jenny Navarrete e esqueci o nome da outra atriz. Desculpa, tá? É Paulina alguma coisa. Não sei se é Paulina Torres, não sei, alguma coisa assim, tá? Mas vamos falar do filme, vamos falar um pouquinho aqui, lembrando sempre que eu vou dar spoilers para vocês, tá? A gente tem uma moça, né, pobre, né, chamada Ana Maria, né, que é interpretada pela Jenny Navarrete, né? E ela, tipo assim, ela quer ter um filho de qualquer jeito, mas o filme dá a entender que ela não consegue ter filhos. Então o que ela faz? Ela bota uma almofadinha aqui na altura da barriga, né? Bota uma cinta, alguma coisa assim, e sai dizendo por aí pra galera que ela tá grávida, né? E aí ela tem uma amiga, a amiga fala pra ela pra abortar a criança, que ela tá completamente sozinha, ela não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem namorado, não tem ninguém, né? Mal consegue se manter financeiramente, né? Ela é meio que uma manicure, coisa e tal, né? E essa amiga dela fala, melhor você tirar essa criança, coisa e tal, não sei o quê. E aí o que acontece? Ela tá fingindo que tá grávida, né? Então ela não dá muita ideia, né, para essa amiga dela. No início a gente também fica sabendo que ela tá grávida também, fica achando que ela tá grávida também, só descobre isso depois quando a gente vê ela tirando a cinta em casa, alguma coisa assim, né? E ela vai trabalhar, né, como cuidadora de idosos de uma senhora rica, né, chamada Mercedes, né? Interpretada por essa outra atriz aí que eu esqueci o nome, que é Paulina alguma coisa, tá? Que é uma atriz que a gente vê que é uma atriz conceituada, né, do país dela, né? A gente sente muito isso, né? E o que acontece? Essa mulher, né, que é essa rica aí, ela tá, né, já chegando ao Alzheimer, né, chegando à demência, né, no caso, né? E aí ela tem a filha dela, né, que contrata, né, a Ana Maria, esse negócio todo, tá? E as duas começam, né, essa senhora aí que tá com demência, que tá com Alzheimer, né, começa a se aproximar junto da Ana Maria. No início existe um distanciamento entre as duas, né? A própria questão da diferenciação social também influencia muito nesse distanciamento, né? É um filme que trabalha muito essa questão da diferenciação social, né? Desse preconceito, né, que os ricos têm contra os pobres, né? Isso é uma coisa que aparece bastante no filme, que torna o filme muito mais interessante, né? Mas no final das contas, o que o filme vai fazer? O filme vai trabalhar realmente. Vai trabalhar a relação entre essas duas mulheres, tá? Que é uma relação de carinho, afeto, né? Que existe entre as duas, né? A própria Ana Maria vai percebendo o grau de fragilidade, né? E de vulnerabilidade, né? Da Mercedes, né? Por causa da doença dela, né? E de repente Ana Maria, que ficava ali fingindo aquela gravidez, né, que a gente sentia que ela não podia ter filhos, né, que inclusive tem uma fala nesse filme que dá a entender de que ela não pode ter filhos, né, e ela que doida para ter um filho e não conseguia, né, de repente a Mercedes vira, né, até pelo estado, né, de vulnerabilidade que ela tá, né, de incapacidade que ela tá, vira a filha, vira a criancinha dela, né, e aí você junta ali praticamente a fome com a vontade de comer. Se a Mercedes tem uma família que é completamente distante, completamente alheia a ela, né, e a Mercedes tinha sido a mulher que tinha, né, vamos dizer assim, levado a empresa da família, pelo menos era o que ela dizia, né? E tinha colocado, né, a família toda rica, coisa e tal, né? Ela tinha cuidado da família, tá? Agora a família cuida dela, mas cuida dela no sentido de quê? De pagar uma pessoa para tomar conta dela, né? Onde você tem uma empatia e uma afetividade muito baixa dessa família para com a Mercedes, enquanto que a Ana Maria, né, acaba sendo, né, o suporte afetivo da Mercedes. A relação entre as duas é uma relação muito próxima, muito sincera, né?
nada de muito diferente do que a gente vê nessa história. São histórias que a gente já viu outras vezes em outras situações, em outros filmes, em outros países, tá? É uma coisa que não é uma novidade, tá? Mas o legal é a forma como a coisa foi, né, trabalhada, né? Apesar de não ser uma coisa original, a forma como a coisa foi trabalhada foi bacana, né? Primeiro porque você tem essa questão dessa diferenciação social sendo colocada aí, né, que também já foi colocada em outros filmes também, nesse preconceito de ricos contra pobres, numa situação dessas, tá? Mas principalmente, gente, acho que a grande atração do filme, tá, é você ver a química, né, das duas personagens e das duas atrizes, né? Isso é uma coisa que realmente chama a atenção no filme, torna o filme atraente, torna o filme interessante, torna o filme indicável para você assistir. Uma história comum, uma história que a gente já viu várias vezes, tá? Mas feito por essas duas atrizes, a gente está tendo a oportunidade de ver agora, e a coisa funcionou muito bem, ficou muito legal, ficou muito bacana, tá? Um filme de cadência lenta, de ritmo lento, coisa e tal, né? Mas que, à medida que o relacionamento das duas foi encaixando, né? E essas duas atrizes foram tendo, né, o seu tempo de tela juntas, né, elas foram tomando conta do filme, tá? O filme se tornou muito mais interessante, muito mais legal. E vale a pena, tá? Vocês aí darem uma conferida nesse filme, tá? Querido Trópico, tá? E não tem muito mais o que se falar, não. Se ele vai ficar entre 5 finalistas do Oscar, gente, muito difícil. Eu não acredito. De repente até fica. Vai que o cinema do Panamá consiga fazer uma promoção boa do filme, né? Como Ainda Estou Aqui fez, né? Vai que isso aconteça com esse filme, de repente esse filme entre, tá? Mas eu, sinceramente, para chegar à disputa de Oscar de melhor filme internacional, acho muito difícil. Mas ainda assim é um filme que tem seu valor, é um filme gostosinho de ver. Uma coisa mediana, não vou dizer para você que é uma coisa de encher os olhos, tá? Mas ainda assim é um filme gostosinho de ver, principalmente, né, pelas duas atrizes e por ser um filme essencialmente feminino, né? Um filme muito feminino, né? As principais personagens do filme, elas são femininas, né? Você vê, por exemplo, a própria filha da Mercedes também, né, que tem uma posição mais periférica no filme, né? Mas ela também tem, como podemos dizer, um certo protagonismo ali também, né? Interessante ver isso, né? Porque a Mercedes, por exemplo, né, dando spoilers aqui, né, a Mercedes acaba morrendo no final, né? E aí aquele núcleo todo acaba sendo dissolvido, né? E ainda tinha uma outra empregada que era a governanta da casa, que era uma atriz muito boa, e a própria filha também da Mercedes também, que se ela, num primeiro momento, ela fica meio que indiferente à mãe, né, vai ter alguns momentos em que ela fica muito abalada por aquilo que a mãe está passando, né? E quando ela morre, ela realmente explode assim, de uma forma de tristeza muito grande, de choro, coisa e tal, né? E a gente vê que aquela personagem, aquela filha que aparentemente era muito dura, né? Que aparentemente não estava nem aí para a mãe, ela tinha sim uma preocupação com a mãe, né? Então, quer dizer, você tem um filme que é de uma diretora, é uma história escrita pela diretora, tem atrizes femininas muito grandes, é um filme de mulheres, gente. Então, o grande barato é isso, você está vendo ali o universo feminino sendo trabalhado em toda a sua plenitude nesse filme, o que também é uma virtude muito grande dessa película aí, tá certo, gente? Já que a gente está falando em filme que é em espanhol, vamos falar de película um pouquinho, tá? Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o Batata Espacial, tudojunto.com.br. Futuramente nós vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. María, ¿verdad? Sí, señora. La directora me habló muy bien de tu trabajo. Te recomiendo mucho. Básicamente lo que mi mamá necesita es alguien que esté pendiente de ella por unos meses. Y no te voy a dar mucha vuelta. Mi mamá es una persona complicada. Mi señora, ahora le toca una ducha. A mí tú no me mandas. ¿Te caíste?
Estamos buscando. No me acuerdo. ¿Hasta cuándo te quedas? ¿Hasta que nazca el bebé? Deja que te llame la consentida, porque todo consigue mi vida con tu porfía. Mami, apaga la vela, mamá.